Olá, pessoal. Meu nome é Bruna e hoje nós vamos falar sobre termometria. Vamos falar um pouco sobre como se dá a graduação de um termômetro e escalas termométricas. Vocês já ouviram falar de escalas termométricas? Sabem como elas são constituídas? Bom, uma escala termométrica ela é constituída pelo conjunto de valores numéricos que uma temperatura qualquer, por exemplo, uma temperatura θ, ela pode assumir e que é estabelecida ao se graduar um termômetro. Então vamos ver como é que se dá a graduação de um termômetro comum de mercúrio. Considera aí dois recipientes que tenham temperaturas diferentes e que possam ser reproduzidos. Então, por exemplo, considerem dois recipientes com água, sendo que um recipiente vai ter água com gelo e um outro recipiente vai ter água e uma fonte de calor. Então, nesses recipientes, você coloca um termômetro em cada um. O que vai ser observado é que a altura da coluna líquida de Mercúrio vai ser diferente. Então, a cada altura vai ser atribuído um valor numérico arbitrário, que a gente pode chamar de T ou de θ. Então, aqui, por exemplo, eu posso chamar para o recipiente que tem uma temperatura menor de θc, que seria um θ de congelamento. E para um recipiente que tem uma temperatura mais elevada, de θv, θ de vapor. E cada parte que divide o intervalo do termômetro vai ser considerada a unidade da escala, ou seja, o grau dessa escala. Então vamos ver aqui duas escalas muito conhecidas. Uma é a escala Celsius, que é a mais utilizada. Então, por exemplo, nessa escala Celsius, o termômetro ele vai ser dividido em 100 partes iguais, sendo que a temperatura de vapor, o θv, nesse caso, se dá a 100 graus Celsius. E o θc, nesse caso, se dá a 0 graus Celsius. Agora vamos considerar uma outra escala, que é a escala Fahrenheit, que também é utilizada em muitos países. Se você considerar essa escala, você vai perceber que essa escala ela é constituída não de 100 partes iguais, mas de 180 partes iguais. E nesse caso, o θv ele não vai ser 100 graus Celsius, mas ele vai ser 212 graus Fahrenheit. Ou seja, o que é 100 graus Celsius no termômetro de escala Celsius, que é um termômetro com 100 partes iguais, vai ser 212 graus Fahrenheit num termômetro de escala Fahrenheit com 180 partes iguais. Então, a mesma temperatura que, quando eu coloco o termômetro, tem o valor de 0 graus Celsius num termômetro de escala Celsius, vai ter um valor de 32 graus Fahrenheit num termômetro dividido em 180 partes. Então, para esse assunto, vale lembrar o seguinte: a escolha de valores que definem a escala, ela vai ser arbitrária, tá bom? Então, no próximo vídeo, nós vamos falar um pouco sobre conversão entre as escalas. Espero ter ajudado, tirado as dúvidas, e nós nos vemos aí no próximo vídeo.